Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Otto Alencar. E o nosso tema é a crise hídrica, que tradicionalmente, né, senador, era um problema do semiárido brasileiro, mas que infelizmente é um problema que aflige, mesmo que você não saiba, todos nós brasileiros. E quem explica para nós a gravidade do problema é o senador Otto Alencar. Grata pela sua presença, senador. Agradeço. Não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto, não é? Esse é um assunto super importante, já agora no presente, mais ainda para o futuro. Eu creio que o Brasil hoje é o país que mais maltrata o meio ambiente nesse tema que você citou, recursos hídricos, que está destruindo as suas nascentes, que geram água, que produzem água para os rios afluentes, para cair na calha dos grandes rios brasileiros. Então, hoje, o desmatamento está sendo feito de forma desenfreada pelo Brasil afora. E você pode ter absoluta certeza, como a falta de água chegou em São Paulo, em Cantareira, e o açude quase seca, foi uma grande dificuldade para o governo do estado de São Paulo, como faltou água agora no Distrito Federal, em Brasília, e basta sobrevoar, como eu faço aqui quando venho às vezes, com um amigo, sobrevoar essa região de Brasília, aqui de Goiás, uma parte do Araguaia, você vê que o que era mata virou o solo completamente descoberto. O Araguaia agora quase que interrompeu. E o Tocantins perdeu, nesses últimos 10 anos, 20% do seu volume médio de vazão, que é uma coisa gravíssima, que é um rio muito caudaloso. Eu até li ontem, uma matéria em que o governador do estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, porque eu tenho um grande respeito, é um grande governador, governa o maior estado da federação, onde ele fala em fazer a transposição do rio Tocantins para atender o rio São Francisco. Governador, o senhor está completamente equivocado. O problema do rio São Francisco não é jogar água na calha do rio São Francisco. O rio São Francisco, como os outros rios estão morrendo, é recuperar as nascentes, replantar as matas ciliares das nascentes e dos afluentes em Minas e na Bahia. E o principal, fazer a dragagem do assoreamento, ou para uma linguagem mais que as pessoas possam entender, o aterramento de toda a calha do rio. O Rio São Francisco, na calha do Rio São Francisco, ele está muito aterrado em várias áreas, o que forma os chamados deltas artificiais. Ou seja, se joga água na calha do Rio São Francisco hoje, do Tocantins, pouca água vai chegar na barragem de Sobradinho, porque é uma artéria obstruída. É como você dar sangue a alguém que está com infarto e botar sangue na veia dele e o sangue não chega no coração porque a artéria está obstruída, o sangue se espalha. Então, se joga água hoje na calha do Rio São Francisco, com o assoreamento que tem, a água vai se espalhar, formar os chamados deltas artificiais, grandes lagoas. O prefeito de Bom Jesus da Lapa, que é barranqueiro do Rio São Francisco, Lapa fica lá perto, fica na margem do Rio São Francisco, ele conhece bem isso. E nós vamos agora, no dia 4, replantar a nascente do Boqueirão, uma das primeiras nascentes que serão recuperadas com o nosso trabalho. Portanto, o que precisa, primeiro, seria um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco, para contratar dragagem, para limpar o rio nos pontos críticos, para quando a água entrasse no rio, encontrasse o rio com a profundidade normal para a água chegar na barragem. Hoje, Três Marias, que é uma barragem que fica no Alto São Francisco, no município de São Gonçalo do Abaeté, e chama São Gonçalo do Abaeté, porque tem o rio Abaeté, que entra ali na barragem de Três Marias. E também tem o rio Paraupebas, o rio Pará, que ajuda a suprir a barragem de Três Marias. Hoje, depois de muita chuva no Alto São Francisco, a barragem de Três Marias está com 7,56%. Sabe por quê? Porque ela está chovendo, mas a água não está chegando na calha principal do rio, porque os seus afluentes também estão obstruídos pela argila, pela areia, pelo barro que corre na primeira trovoada. O Rio São Francisco recebe por ano 28 milhões de toneladas de sedimento. E assim está acontecendo com o Tocantins, com o Araguaia, com os rios todos que sofreram desmatamento no Brasil. Vou repetir,
os governos brasileiros que se sucederam até agora, o governo federal, são os governos mais irresponsáveis com a questão da manutenção dos recursos hídricos, da água que nós bebemos agora, nos servimos dela agora, e que futuramente, daqui a 10 anos, pode faltar para gerações que estão se formando agora. É uma coisa de uma gravidade muito grande. Eu estou chamando a atenção disso há muitos anos e vejo que minha voz não está sendo ouvida. E outra coisa, o problema não pode botar na conta só do Michel Temer, não. Tem que botar na conta da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, do Itamar Franco, do Collor, do Figueiredo, que foi presidente no período do golpe militar, do Gás, todos. Porque o Rio São Francisco, por exemplo, e o desmatamento da Mata Atlântica e de outras matas ciliares que serviam aos rios, começou no Brasil a ter um avanço maior a partir de 1984, quando inclusive, um grande poeta, talvez um dos maiores do Brasil, o Carlos Drummond de Andrade, que é lá de Itabira, em Minas Gerais, né, que faleceu em 87 no Rio de Janeiro, teve em Pirapora e vaticinou que o Rio São Francisco, com 50 anos, estava sofrendo de morte iminente, é o que está acontecendo hoje. Depois de 50 anos está acontecendo isso. Portanto, eu creio que chegou a hora de a estrutura organizacional do governo federal, os estados também têm culpa nisso, porque os estados deveriam ter as suas secretarias de infraestrutura hídrica para preservação ambiental ao que cabe ao estado, os municípios também e, mais ainda, o governo federal. Não há como você ter no governo federal uma estrutura organizacional de ministérios onde você não tem um ministério de infraestrutura para tratar da infraestrutura hídrica. O que é tratar? É preservar nascentes, preservar os afluentes, preservar as águas. Quem produz água? As nascentes. E só produz água quem preserva as matas ciliares. E se derrubar as matas ciliares, só vai produzir água quem planta árvores. É o que nós vamos fazer agora na nascente do Boqueirão, em Bom Jesus da Lapa, com apoio do prefeito. Olha bem, esse projeto do Boqueirão, quem está apoiando é o prefeito Bom Jesus da Lapa, a Coca-Cola, que viu o nosso trabalho e se dispôs a ajudar, e a nossa intenção de querer mostrar que é possível recuperar a nascente morta. Para recuperá-la, basta você tirar de dentro dela o sedimento e limpar e replantar as matas ciliares. Sabe por quê? Porque quando a árvore cresce, ela aprofunda suas raízes. E quando vem a chuva, bate na copa da árvore e penetra no solo. Sabe por que penetra no solo? Porque são as raízes das árvores que dão a porosidade do solo para a água penetrar, alimentar o braço subterrâneo da nascente, que é chamado tecnicamente de talvegue. Quando a pressão aumenta lá embaixo, encontra a rocha, não tem para onde ir mais, ela brota de novo e vem trazer o único bem que Deus deixou no mundo, que é insubstituível, a água. Pode faltar petróleo, você tem o etanol do álcool, você tem o xisto, você tem a energia eólica, a energia solar, né? Você tem várias, você tem a biomassa. Agora, qual é o elemento que Deus deixou na natureza que pode substituir? Nenhum elemento. Portanto, a minha luta é para dizer a todos que estão nos assistindo agora, sobretudo a juventude, cuide das suas florestas, das matas ciliares, das nascentes, trabalhe para amanhã não ter uma guerra por falta d'água no Brasil e no mundo, onde já está acontecendo. Bom, 10 anos, a previsão que o senhor estava falando da crise hídrica nacional, é muito pouco tempo, né, senador? A crise hídrica vai se aprofundar, vai aumentar, porque está aumentando a população, aumentando o consumo de água e estão matando as nascentes, e são as nascentes que produzem água. Não adianta chover com solo descoberto. Chover com solo descoberto é como chover nesse vidro aqui. A água bate, escorre e vai embora. Ela não penetra no solo para alimentar os braços subterrâneos dos rios e das nascentes. Eu estou dizendo, só produz água quem planta árvores. Senador, uma última perguntinha aqui, nosso tempo já se esgotando. Pergunto para o senhor o seguinte: eu lembro no seu discurso, quando o senhor começou sua atividade aqui como senador, esse já foi o tema do primeiro discurso e nunca deixou de estar presente esse tema. O senhor sempre fez muitos alertas. Mas a gente, coincidentemente hoje, a Comissão de Desenvolvimento Regional tratou da questão da transposição do Rio São Francisco. Ontem, quando o senhor falou em plenários, fez esse alerta tão grave, mais senadores se manifestaram.
A gente começa a ver que esse trabalho de formiguinha está começando a sensibilizar? O senhor está tendo uma mudança de mentalidade, em o senhor algum acha? sentido, sim, com a sociedade, porque é uma coisa que nós estamos fazendo, é uma coisa de alerta, didática. Lá mesmo na escola de educação ambiental, que foi feita lá em Bom Jesus da Lapa, o prefeito cedeu o imóvel, cedeu a área, nós botamos lá um canteiro com árvores, né, em baúba, com ingá, com mulungu, com várias árvores que nascem rapidamente nas nascentes do rio. O próprio bambu mesmo pode ser plantado e nasce rápido e dá raízes bem profundas, onde tem lá a Escola de Educação Ambiental em Bom Jesus da Lapa e tem um viveiro de árvores. Quem mais visita são os jovens, porque eles já estão preocupados com o futuro e ter água para consumo humano, para consumo animal, para consumo industrial, para irrigação e para produção de energia. A água dá tudo isso de graça. Eu digo o seguinte, os rios são entes generosos que deram tudo de si e não receberam absolutamente nada de volta. Se ninguém trata bem o rio, se joga esgoto, hoje o Rio São Francisco, a maioria das cidades ribeirinhas, o Rio São Francisco, joga esgoto in natura dentro do Rio São Francisco. Belo Horizonte, 30% do esgoto de Belo Horizonte está sendo jogado dentro do Rio das Velhas, que é o principal afluente da margem direita do Rio São Francisco, que nasce lá em Ouro Preto, cidade histórica, vem Praça Júnior de BH e recebe ainda esgoto, como recebe outros tantos afluentes do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco, ele nasce em Minas e 75% é formado em Minas, né? Uhum. Com os principais afluentes, que eu falei, o Paraupebas, o Paracatu, o Urucuia, o Rio Verde Grande, o Jiquitaí, que agora em 2015, 2016, que era perene e passou um período que virou um grande caminho de areia. Olha, é um crime contra o Nordeste, contra o Brasil. E outra coisa, ontem eu falava com senadores do Norte, lá do Pará, da Amazônia, aqui do Mato Grosso. Se começar e continuar o desmatamento da Mata Atlântica, a matança das árvores, a matança dolorosa das árvores, continuar sem a fiscalização eficiente do governo, eles vão caminhar para a mesma coisa. O Rio São Francisco, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, era o Tocantins virgem. Não? Mas foi desmatado pelo homem. Século. Então o homem que destruiu o meio ambiente, ele agora tem que recompor com as forças que ele tem, as ações municipais, estaduais e, sobretudo, do governo federal. Eu acho que qualquer presidente da República que queira, de alguma forma, pensar o Brasil e pensar o Nordeste, o primeiro ato dele é dizer: eu vou revitalizar o Rio São Francisco. Porque o presidente Lula não fez errado em fazer a transposição, não. O erro foi começar a transposição e não fazer a revitalização. Entendi. Devia, inclusive, antes, fazer a revitalização. Porque essa água que ele está tirando lá do fim, do Baixo São Francisco, é água que ia para o mar. Então ele está tirando para levar para Paraíba. A Paraíba tem metade do que precisa um ser humano per capita ano o estado de água. Que tem problema mais grave. Tem o menor grave. potencial de água de superfície e de subsolo. O Agreste Pernambuco, o Cariri no Ceará, precisa dessas águas. Ela ia para o mar. Agora sabe o que acontece? O Rio São Francisco nunca mais bateu no mar. O mar que já entrou 14 quilômetros ou 15 quilômetros no Rio São Francisco. Gente, e esse é o primeiro sinal da morte iminente de um grande rio. É quando o mar, pela força do mar, entra no rio. Estouramos o tempo, mas fica dado o recado aí para você que nos acompanha. Muito grata, senador, pelas informações. Agradeço também a você pela sua atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.